Queridos amados, o Senhor preparou este ambiente para ministrarmos um pouco sobre a palavra do Eterno. Ainda na temática do profeta Daniel, nós vamos ministrar aqui fazer um devocional aqui breve, no capítulo 12 do livro do profeta Daniel, capítulo 12, versículo 1 a seguir. Nós estamos pelo dia 1/3/2023, especificadamente na cidade de Ribeirão Preto, o diácono Rafael, um novo convertido, porque a caminhada é longa, então eu falo com essa conjuntura e a misericórdia do Senhor me alcançou, para ministrarmos aqui. Sem mais conversa da minha parte, vamos para as escrituras, que é o mais importante. Capítulo 12, versículo 1 a seguir, diz assim a palavra do Eterno. E naquele tempo Miguel levantará-se um grande príncipe que representa os olhos do teu povo. E haverá um tempo de tribulação, na qual nunca houve desde que existem nações. Glória a Deus. O vento do Espírito está tocando, irmão. Na qual nunca houve nações. Até aquele tempo, na qual tempo do teu povo será liberto, todos os que forem encontrados escrito no livro. Eu acredito aquele que é de Bíblia, aquele que já foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, entendeu aqui qual que seria esse livro da vida, qual seria esse livro que Daniel está falando aqui nessa profecia. Mas vamos seguir na ministração. Eu dobrei a Bíblia assim porque está ventando, para que nós possamos compreender o texto, para que nós possamos entender o que Deus quer falar conosco aqui. No versos 2 a seguir do capítulo 12 de Daniel, diz assim, a palavra do Eterno. E muitos daqueles que dormem no pó da terra despertarão, alguns para a vida eterna e alguns para a vergonha, desprezo eterno. E aqueles que forem sábios brilhará como espelho de firmamento, aqueles que converter muitos para a justiça, com as estrelas para sempre e para sempre. Eu quero parar um pouco nessa temática. Aqui o Senhor está falando, Daniel deu essa visão para o Senhor deu essa visão para Daniel, que aqueles que for sábio brilhará como espelho, permanecerão para sempre, para sempre. Mas aqui o Senhor não está falando de uma sabedoria, digamos, humana, uma sabedoria que é aquela sabedoria, digamos, pessoal, assim, no sentido de você ter bens, você ter carro, você ter cavalos, o Senhor ter superioridade a mim ou a outro, ou ganhos financeiros, seja empresário, não. O Senhor está falando de uma sabedoria daqueles que, a Bíblia diz, aqueles que é sábio temem o Senhor. E aqui o Senhor está falando para Daniel nessa visão, que aqueles que tiverem sabedoria de buscar o Senhor, de pegar a sua fé, lançar-te ao pé do Senhor, aí sim o Senhor está falando, você, meu filho, é sábio, porque você me reconheceu. Você está buscando primeiro o reino do céu e as demais coisas eu acrescentarei. Então você está sendo sábio. O Senhor aqui está falando para Daniel nessa visão para essas pessoas. Aquele que não é religioso, porque o maior inimigo da fé é a religião. Então Deus está falando com aqueles que têm fé, aqueles que buscam verdadeiramente o Senhor. E eles receberão a glória, receberão a vitória. O livro deles está escrito, o nome deles está escrito no livro da vida. Mas o Senhor não entendeu, né? Então vamos seguir na ministração, que Deus tem mais para falar conosco. Então, no versículo 4 do capítulo 12 de Daniel, diz assim a palavra do Eterno. Porém, ó Daniel, tranca as palavras e sela o livro até um tempo do fim. Muitos correrão para frente e para trás, e o conhecimento se aumentarão,
Então eu, Daniel, olhei que lá estavam outros dois, um de um lado da margem do rio e outro do outro lado da margem do rio. E eu disse para o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: que tempo será o fim dessas maravilhas? Aí o meu senhor, o homem, disse: e eu vós ouvi do homem vestido de linho, que estas que estavam sobre as águas, o rio, quando ele levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive para sempre, que isto será por um tempo de um tempo, metade do tempo, e ele teve cumprido que são do poder do povo santo. Todas estas coisas estarão determinadas. Aqui, essa metade do tempo aqui, na tradução entendida aqui, seria 3 anos e meio. Metade de um tempo. Mas ainda assim o senhor ministra mais para frente sobre essa temática. E eu ouvi, porém não entendi. Então disse o Senhor: a qual seria o fim destas coisas? E ele disse: segue teu caminho, Daniel, pois as palavras estão fechadas, seladas até o tempo do fim. Muitos se purificarão, embranquecidos. Muitos serão purificados, embranquecidos. Muitos serão provados. Provado, irmão, pela luta, pela guerra, pela opressão, para ver se eu e você é fiel. Virão tempos vindouros nessa temática. Muitos serão provados, mas os perversos fará perversidade, e nenhum dos perversos entenderão, porém os sábios entenderão. O tempo em que sacrifício diário, porém retirado, o tempo que o sacrifício diário forem retirado, e abominação e desolação estabelecida. Haverá 1290 dias. Bendito é aquele que espera e chega aos 1305 dias. Porém, segue o teu caminho até o final, pois tu descansarás e estará na tua porção final dos dias. Aqui o Eterno está falando para Daniel, que você, ainda que seja um profeta, que eu dou mensagens, você também descansará. Você também verá no seu tempo, receberá o teu galardão no seu tempo final. Meus irmãos, graças ao Senhor Jesus Cristo. Vamos ministrar um pouco. Nós ministramos pelo livro do profeta Daniel, aqui no devocional do dia 28. E o Senhor falou muito conosco aqui, pelo capítulo de número 1 do livro de Daniel. Vimos ministrando aqui pelo capítulo de número 2. Vimos decorrendo pelo capítulo de número 3. E assim por diante. Mas a cronologia aqui, ela quer dizer que o livro de Daniel me trouxe sobre algo que Daniel ministrava sobre a Pérsia. E aqui nas Escrituras, nessa mesma passagem, dentro do livro de Daniel, tem uma observação que se conjuntura que a tumba de Daniel possivelmente está na cidade de Suã, que denominada o Irã, nesta data. Todos sabemos que o Irã está passando por uma colisão conjunta com Israel e Estados Unidos. Isso não é segredo para ninguém. Ainda ontem eu ministrei sobre o Daniel e no final o Senhor me deu essa lembrança. Mas eu quero dizer aqui que no capítulo 1, Nabucodonosor faz o cerco
a Jerusalém, toma os bens, toma o seu povo cativo e leva para a Babilônia. No capítulo 2, o Senhor atribula ao rei com um sonho. E Daniel é acometido como homem de Deus a revelar o sonho pelo intermédio do poder de Deus. No capítulo 3, o rei, após Daniel ter recebido o galardão do rei sobre as províncias, ainda assim não é respeitado, porque o rei reconhece o poder de Deus. Mas no capítulo 3, o rei levanta uma imagem para adoração. E o Senhor está falando com alguém aqui. Se tem alguém aqui que serve ídolo, se tem alguém aqui que serve a Baal, se tem alguém aqui que está adorando a imagem, o meu Deus manda te dizer. O meu Deus manda te dizer nesse século, no dia 1º/3/2026, o Senhor não me trouxe aqui neste ambiente à toa. Eu não estou aqui falando para as paredes. Eu estou aqui ministrando o poder de Deus de acordo com a santa palavra. O Senhor já manda te dizer para o Senhor apartar-se dessa situação. Mas no capítulo 4, o Senhor levanta outro rei. Do capítulo 4 ao 5 em diante, o filho do Nabucodonosor. No capítulo 4, ainda no capítulo 4, o rei tem aquela conjuntura de Daniel não se dobrar a ele. E ele é jogado na fornalha. Você conhece a história. Mas os meninos de Deus não se prostam e recebem o poder de Deus. É lançado um decreto, você sabe a história, que é acima de Deus e do rei, não teria outros deuses se não fosse o Deus de Isaac, o Deus de Daniel. Você sabe da história, não precisa prolongar. E mais uma vez, Daniel tomou posição, mais uma vez, Daniel ficou firme na presença de Deus e não prostou a Baal, não prostou a rei. Mas seguindo no capítulo 4 para o capítulo 5, todos sabem da história que o rei é cometido pelo poder de Deus através de outras visões que ele assim pediu para ser revelado e os magos não conseguiram revelar do capítulo 4 ao capítulo 5. E no final da história, você sabe, a Bíblia diz que esse rei foi cometido a comer capim. Esse rei foi cometido a ficar no meio dos animais, porque ele duvidou do poder de Deus. E Daniel, mais uma vez, dá uma revelação que o céu manda para proclamar para aquele rei que ele tinha recebido o trono, ele tinha recebido uma cadeira, tinha recebido um povo para tomar de conta. Mas o rei tinha, de qualquer forma, profanado o sagrado, profanado. E assim o Senhor dá uma lição para aquele rei, que ele se comete a comer capim, a ficar meio que louco. E aí, por outrora, diz que esse rei vai lá, fica um tempo e ele olha para o céu e reconhece o poder de Deus. E diz que é restabelecido o rei. Diz que é restabelecido o trono dele. Mas dessa vez é restabelecido com um poder que ele entende que somente só há um Deus no céu, na terra e debaixo da terra. E fora desse Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e de Daniel, não tem outro Deus. E aí, no capítulo 6 a seguir, para o capítulo 7, se não me falha a memória, o filho do Nabucodonosor, Beltesar, ele vai fazer uma festa. A Bíblia diz que ele vai fazer uma festa, e aí ele já começando profanando o sagrado, porque ele pega os vasos que vem da casa do meu pai, do templo, lá de Jerusalém, e vai beber vinhos com as suas esposas, as suas concubinas, segundo o texto, e ele vai fazer aquilo. Quando ele é cometido a tomar vinho nos potes, nos utensílios que vem do templo, a Bíblia vai dizer que uma mão poderosa vai escrever nas paredes uma frase que se diz assim, se não me falha a memória, Menin Tekel. Menin, a tradução significa que este rei, o teu trono, os teus dias estão contados, ó rei. Os teus dias estão contados e chegaram até o fim. A tradução semelhante é essa.
Tekel significa que o teu trono serão tirados, né? Então o Senhor vai nos dizer da seguinte forma. Então a Bíblia vai dizer que o Senhor escreve com a mão poderosa sobre a parede. E o rei e o filho de Nabucodonosor, ele se atribula o seu coração. A Bíblia diz que ele se atribula e manda chamar os magos, manda chamar os adivinhos, para interpretar aquela mensagem que foi descrita com a mão. A mensagem era Menim, Tekel. A tradução, para ser bem fixado aqui nessa temática, Menim significa Deus contou os teu reino e finalizou. Para ser bem específico. Tekel significa tu foste pesado na balança, encontrado falta. Olha isso, irmão, é forte demais. Eu só busquei aqui para poder ser bem específico. E mais para frente, no verso 28, diz assim, no capítulo 5. Teu reino foi dividido e dado aos medos dos persas. Então o Senhor vai dizer que o rei se atribulou do seu coração, da sua mente. Mas Daniel, mais uma vez, entra na missão. Daniel, mais uma vez, entra em ação. Porque Deus, ele é poderoso para fazer coisas grandes. Então Daniel soube da escrita que o rei não conseguia interpretar os seus mapas. E Daniel vai lá dar interpretação a este rei. E assim processivamente segue, mais uma vez, Deus fazendo maravilhas sobre esta passagem. E mais adiante, pelo capítulo de número 7 a seguir, a Bíblia vai dizer que, tá vendo aqui, irmão? Caminhando para frente, irmão, no capítulo, é tão bonito que Deus fez. Você pode ver que a trajetória de Daniel, ela vem caminhando com muitos prodígios, com muito poder, com muita sabedoria, pelo intermédio do Espírito Santo. Mas no final aqui, pelo capítulo de número 11, a Bíblia vai dizer, você pode ver que Daniel foi caminhando para o final. Mas o Senhor traga nós para uma menção que eu li no início. O livro de Daniel, ele traga para o final dos tempos. O livro de Daniel, ele traga para o final dos tempos. E a Bíblia vai dizer que esse trono, rei do norte, rei do sul, e com tempos vindouros. Aí no capítulo 11 para o capítulo 7, capítulo 7 ao seguir, ao 11 ao 12, vai fazer a narrativa dos final dos tempos. Mas o que me chamou a atenção aqui, meus queridos irmãos, é que tudo leva, e Deus dá uma visão para Daniel. E Daniel vai perguntar, Senhor, mas quando essas maravilhas serão acontecidas? E Deus fala para Daniel, Daniel, fecha-te um livro. As palavras foram fechadas e sela. E até no seu descanso, na tua morte, certamente você receberá o seu galardão. E aqueles que for sábios, o seu nome estará escrito no livro da vida, no livro. Meus irmãos, o Senhor nos dá aqui um entendimento que o que está acontecendo hoje no mundo, inclusive começou ontem, no dia 28 de 2 de 2026, hoje já é dia 1º de 3 de 2026, no Irã, uma investida de Israel, juntamente com os Estados Unidos. E o Senhor me deu um entendimento que a Pérsia, aquela região ali, certamente Daniel esteve naquela conjuntura. Porque aqui no texto
na mesma página do versículo, fala que, me mostra, aqui, aonde seria a tumba de Daniel, nos dias de hoje. Aqui, ó, na página do versículo de número 11, do final do versículo, capítulo 11, do versículo 30, aqui a Bíblia nos dá uma clareza. Aqui, ó, pátio do local que suponha que a tumba de Daniel em Suã, no Irã. Então Daniel aqui, eu acredito que Deus deu aquela visão para Daniel do final dos tempos. E que certamente o Irã faz parte dessa conjuntura. E Deus nos dá um alerta aqui para mim, para o senhor, para a senhora, que Jesus está voltando. Assim como Daniel viu essa visão, e ele perguntou ao Senhor quando o final dos tempos seria acontecer. E o Senhor dá para Daniel o entendimento que Daniel, sela-se essas palavras, mas irão acontecer. Porque você tem que entender que Daniel vem de uma passagem que vem, tudo que Deus determinou foi acontecendo na vida de Daniel. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, revelação de sonho, não durou estátua, e o Senhor vem fazendo prodígios e maravilhas. Então, se Daniel, nessa conjuntura, você entende que Daniel, usado por Deus, passou por todo esse caminho do capítulo 1 até o capítulo final, capítulo 11, Jesus está voltando. É o sinal que Jesus está voltando, e essas guerras, essas coisas que estão acontecendo no Irã, não é algo assim, não é algo assim aleatório. E aqui mais para frente no texto, eu não vou lembrar assim de cor, mas o Senhor fala que reino levantarão contra reino, reino do sul, reino do norte, combaterão, levantarão espécies com chifres, levantarão bodes com chifres, e esses bodes abaterão o reino do sul, o reino do norte, e assim sucessivamente. Mas tudo caminha por fim. E aí a palavra do Senhor fala para Daniel, sela-te, sela-te. E aí, quando Deus fala para Daniel que ele descansa, que certamente, ainda que ele fosse descer, descansar seria deitar-se, mas que o Senhor ressuscitará, ele receberia o galardão. Mas eu não quero prolongar essa ministração aqui, que já está grande. Eu só quero que o Senhor me colocou aqui para te dizer que Jesus está voltando, que o que está acontecendo entre hoje, nessas guerras, no Brasil, não é nada lá fora, no Oriente Médio, não é nada assim que foge dessa escritura. É um alerta para que nós possamos ficar atentos aos sinais e que o nome do Senhor será glorificado. Mas assim como Deus deu a visão para Daniel, que os final dos tempos, o Deus não revela a tua glória nem para aqueles que é fiel 100%. Que Deus, Daniel falou, Senhor, quando vai acontecer o final dos tempos, essas maravilhas? E o Senhor falou para Daniel, Daniel, cessa-te o livro. Já está com selo essas palavras, já está selado. E isto acontecerão até o final do fim. E aqui Deus nos dá um entendimento que muitos dormem e não entendem os sinais que o Senhor coloca na minha e na tua vida. Muitos não levantaram essa madrugada, e eu e você estamos aqui pela misericórdia de Deus. Então meu Senhor me manda te dizer que você tem que adorar Ele, buscar a grandeza da sua santidade, porque Deus é poderoso e Jesus está voltando. Meus irmãos, até que o Senhor falou conosco, eu acredito que essa mensagem vai tocar o seu coração com grande poder. E o Senhor vai entender que maior é Deus e fora dele não tem outro Deus, não tem Baal, não tem Deus de pau, nem de ferro. Não tem um Deus nenhum que possa ser maior do que esse meu Deus, o teu Deus. E que a misericórdia dele possa estar em nós, que eu possa estar sempre ministrando, vivendo essa palavra poderosa, e que no meio dessa caminhada longa eu não possa cair em tentação. E nós oramos em nome de Jesus. Querido Deus, eterno Pai, graças eu te dou, Senhor. Até aqui o Senhor conseguiu falar comigo. Até aqui eu consegui, Senhor, expressar algo da tua palavra, que é poderosa e tem muito para expressar. Que os céus possam se abrir, meu Deus. Derramar do céu a sabedoria, não só para mim, mas para essa pessoa que está ouvindo essa palavra. E que ele receba em nome de Jesus. Ele receba em nome de Jesus o entendimento dos sinais dos fins dos tempos.
Nós passarão, mas a tua palavra não passará. E ainda que não seja na minha geração, final dos tempos, meu Deus, que o Senhor possa ter de misericórdia do Brasil, do Oriente Médio, e que o Senhor, meu Deus, ainda que reinos passarão, o Trump passará, o Benjamin Netanyahu passará, e entre os cidadãos passará, mas aí havia o perverso. A tua Bíblia em Daniel capítulo de número 11 a seguir, ainda fala dos final dos tempos. Daniel ainda fala do anticristo nessa mesma passagem, porque o Senhor, Deus é poderoso. Então aqueles que não estiverem despertos, aqueles que não estiverem alerta, porque sabemos que nenhum reino consegue ficar na cadeira cativa há muito tempo. Assim como o Brasil, Deus vai tirar alguns na cadeira no centro do poder, Deus também tirará fora. E quando Deus colocar outros, ou quando entrar outros na cadeira dos Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos, quando Deus colocar outro no presidente de Israel, possa ser que venha tempos ainda de aflições, possa ter que vir tempo ainda de conjuntura mais apertada. E se o Senhor não tiver voltado nessa mensagem, certamente talvez o Senhor não suportará a sã doutrina, não suportará o braço forte desses que chamaram de bodes, desses chamaram de chifre de bodes, que eles vêm para oprimir o anticristo, entre outras coisas que nós não sabemos. Mas Daniel, aqui na tua conjuntura, Deus revela a Daniel algo que só se você não meditar para entender o que Deus quer falar conosco. Meus irmãos, até que o Senhor falou conosco, essas palavras elas não é em vão. Se o Senhor chegou até aqui, irmão, essa mensagem é para você. Se o Senhor chegou até aqui, essa mensagem é para o Senhor, para a senhora. Deus está mandando eu lhe dizer: desperta tu que dorme.